Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadão Cidade, o portal de entrevistas de Campinas. Hoje nós vamos dar prosseguimento a uma série de entrevistas que temos feito sobre a temática do teatro do oprimido. Iniciamos essa série de entrevistas com a Jennifer, que passou a ser parte do Cidadão Cidade e que tem sido uma pessoa essencial e fundamental para o trabalho que a gente tem desenvolvido. Afinal de contas, como eu sempre digo, o Cidadão Cidade, ele é uma mídia alternativa, porém não independente. Ele depende primeiramente das pessoas que generosamente aceitam participar do programa, doando aquilo que tem de mais importante, de mais precioso nas nossas vidas, que é o tempo. Hoje, a Leila Santos está conosco aqui, ela vai conversar com a gente sobre o teatro do oprimido, e eu gostaria de agradecer a você, Leila, antes mesmo de iniciar a entrevista. Afinal de contas, é graças à sua presença aqui que o Cidadão Cidade ele pode existir. Então, eu gostaria de agradecer a você e dizer que é uma grande felicidade para mim, uma grande honra poder contar com sua presença aqui hoje. Estamos num período delicado de pandemia e isolamento social. Então, falar sobre arte, falar sobre a importância do encontro, mesmo que seja à distância, é fundamental. Então, eu gostaria de agradecer a você por estar aqui com a gente hoje. Eu vou pedir para você, por gentileza, se apresentar aqui hoje para o nosso público, falar um pouco sobre você. Olá, primeiramente queria agradecer a você pelo convite, o pessoal do Cidadão Cidade, toda a equipe, e estou muito feliz de estar aqui e cheia de vergonha também. Bom, me chamo Leila Santos, tenho 25 anos, sou mulher, preta, sou mãe, sou atriz, artista plástica e vivo aí nesse mundo fazendo arte, que é o que me mantém viva. Sou cria de Lauro de Freitas, agora atualmente estou morando em Santana de Parnaíba, mas sou cria de Lauro. Nordestina, baiana, tudo isso. E mãe do Cauê. E mãe do Cauê. Viu, mãe? Que acordou bem na hora da entrevista. É a participação especial. Leila, eu vou começar a nossa conversa hoje perguntando para você o que é o teatro do oprimido. Teatro do Oprimido é um método teatral criado por Augusto Boal, que era teatrólogo, dramaturgo. E o teatro surgiu bem na era da ditadura militar. Foi quando Augusto Boal foi preso e posteriormente foi exilado também. E aí viveu esse exílio e aí ele criou o Teatro do Oprimido, que conta a história do oprimido. É um teatro que ele não é tradicional, ele é um teatro feito por povo, que encena o cotidiano do próprio povo, traz esse cotidiano das pessoas para o palco, no caso. Eu Acho interessante você estar falando sobre isso, de falar sobre o cotidiano das próprias pessoas para o palco, e você trazendo o seu próprio cotidiano aqui para a entrevista. Sim, verdade. Não é? É. A gente pode dizer que é uma forma de teatro do oprimido aqui ao vivo, né, no caso. Não é isso? Com certeza. Ó, a Jennifer Francisco está mandando aqui um boa noite, bonitos. Boa noite, Jennifer! Boa noite. Jennifer, que por sinal foi a pessoa que me apresentou você, que me indicou de fazer essa entrevista. Então, ela está aqui com a gente hoje, presente na ideia, no ideal. É uma pessoa que está me fazendo pensar sobre o teatro do oprimido, e que então tem dado uma contribuição maravilhosa aqui. Eu gostaria de ressaltar isso. Gostaria de perguntar para você como que o teatro do oprimido, como teatro,
e a representatividade se misturam? Bom, aí eu vou poder falar do teatro que eu participo, que é com o coletivo Pé de Poeta, que a gente tem muito disso, de representatividade. Desde o início, a gente tem trabalhado com o espetáculo África em Nós, que é um espetáculo que conta a diáspora forçada dos africanos para o Brasil. E aí a gente faz uma mistura entre a diáspora e traz também as cenas do cotidiano, que é as cenas que acontecem em Salvador, bastante Salvador, que é a batida policial, tem a cena da Baiana do Acarajé com o turista, né? E tem outras cenas no ônibus, as mulheres são assediadas nos ônibus. E a gente traz bastante essas relações que tem com a nossa vida, como uma mulher preta, como jovem, negro. E a gente traz bastante isso para o palco. E o interessante é que as pessoas choram bastante. Sempre que a gente termina o espetáculo, a gente vê a plateia toda chorando. Porque todo mundo se identifica com as cenas. Mesmo as cenas da escravidão, que a gente não viveu, mas os nossos antepassados, nossos ancestrais, todos viveram. E aí isso traz tanta emoção e traz uma representatividade tão grande que a gente, até nós, atores, nos emocionamos com isso. E aí eu acho que a representatividade ela é importante não só no teatro, mas também na música, na dança, em outros aspectos artísticos. Traz muito orgulho de ver um negro na televisão, de ver um negro no palco, dançando. Você já imagina que você também pode, entendeu? Antes a gente não podia, mas agora a gente pode tudo. Isso me faz lembrar de uma entrevista que eu fiz com um ator maravilhoso que chama Marcelo Lírio. Ele disse que artista não é só aquela pessoa, são só pessoas eleitas, né? Aquelas pessoas que parece que são acima do bem e do mal. Não, é a mãe de família, é a pessoa como você, como qualquer pessoa que resolve simplesmente encarar a arte diferente, né? Sim. Falando nisso, eu queria perguntar para você, o que é ser artista? Bom, artista, na minha visão, ela vai além da fama. Né? Agora surgiu uma frase bem interessante nas redes sociais que fala que vocês não gostam de artista, vocês gostam de famosos. E isso é muito real. Porque o artista mesmo estão nas ruas, estão no busão fazendo poesia, sabe? O artista está no corre o tempo todo. É a paixão que você carrega em si. E muitas vezes as pessoas te diminuem, dizem que o que você faz não dá dinheiro, o que você faz não vai para frente. E você está ali fazendo, está ali criando. Então, o artista é a paixão. É a paixão que você tem por algo que te faz bem, que te mantém vivo. De que forma o teatro surgiu na sua vida? O teatro surgiu quando eu era bem pequena, tinha uns 7, 8 anos. E aí eu participei de um grupo chamado Bambolê Balanço, que era um grupo que era um projeto social que se formou na minha comunidade, na comunidade em que eu vivia. E era feito com crianças e adolescentes que eram vulneráveis, que não tinham condições de pagar uma aula de teatro, não tinham condições de pagar uma aula de dança, de GR. E aí, essa pessoa, que é o Artêmio da Luz, ele criou esse projeto, e aí eu entrei, tinha uns 7, 8 anos, e foi quando eu comecei o teatro. E aí, depois de muito tempo, eu comecei o Teatro do Oprimido, que eu vim conhecer o Teatro do Oprimido mesmo. O que você diria para os artistas nesse período de pandemia, de isolamento social que a gente está passando? Eu diria que é difícil,
A gente está passando por um momento bem difícil agora com o isolamento, com a pandemia, mas eu queria pedir que vocês continuem vivos, continuem criando, continuem fazendo, escrevendo, rasgando e fazendo de novo, sabe? Às vezes a gente reclama muito que o que a gente faz não traz de volta para a gente o resultado, mas a gente tem que estar continuando nessa batalha, continuando fazendo, principalmente para os jovens negros agora que estão iniciando sua jornada, para continuar fazendo, continuar produzindo, porque se a gente não ficar produzindo, não se reciclar, não fazer o que tem que fazer, a gente acaba se desanimando. É porque o artista, o teatro, ele não depende de um espaço específico, né, de um prédio, né? O teatro, ele depende de pessoas atuando e desse esforço, né, coletivo de atuação, né? E nesse momento que a gente fala de isolamento social, de pandemia, me parece que fica mais difícil, né? São maiores os desafios, né? Já não é fácil ser artista no Brasil, com a falta de reconhecimento, como você disse, né? Muitas vezes os artistas são reconhecidos são aqueles que têm uma determinada fama, porque participam de um programa, de alguma, sabe? Agora, o artista, assim, de rua, as pessoas que vivem de arte e que não contam com um meio de comunicação, assim, de massa, me parece que está sendo mais difícil do que nunca agora, né, esse período. Então, eu fico pensando nessa pessoa. As pessoas sobrevivem de arte, né? Quem faz arte sobrevive disso. E aí pedem para a gente ficar em casa, mas o sustento da gente vem da rua. E aí, como é que a gente faz, né? Então, aí o que você assim diria para essa pessoa que está desanimando, sabe? Para essa pessoa que tá pensando em desistir, enfim, o que você diria para ela? Eu diria para não desistir, para continuar, mesmo que falar isso seja difícil e também fazer isso seja muito difícil, mas que não desista, persista mesmo. As adversidades vêm aí para nos mostrar o caminho certo. E é isso. Se o teatro do oprimido é a possibilidade de mostrar o cotidiano das nossas vidas, se ele é essa possibilidade libertadora de trazer para a arte a face verdadeira da vida, então talvez seja um bom momento para a gente aproveitar esse contexto que a gente está vivendo para tirar disso o alimento para a arte, para tirar disso a possibilidade de pensar os limites, né, do conhecimento, os limites da ignorância, porque infelizmente tem pessoas que negam, né? Tem políticos que negam. Eu não vou aqui falar nomes porque eu não quero estragar aqui a nossa energia que está tão ótima, sabe? Então, mas tem pessoas que infelizmente negam essa realidade. Então a arte ela é a possibilidade de nos abrir os olhos. Eu gostaria de perguntar para você como que é para você assistir, acompanhar outras pessoas, outros artistas e sentir os olhos sendo cada vez mais abertos assim para o mundo, para a vida, né? Nesse exercício de aprendizado que é viver. Sim, eu gosto muito de lembrar que a arte, ela é a que mantém o mundo, né? Ela vai girando. E a gente não consegue sobreviver sem a arte. A gente não consegue sobreviver sem música, sem um cinema, sem um filme. A gente fica em casa sem essas coisas, a gente fica sem ter o que fazer. Entende? Então, a arte, ela está presente. Mesmo que o governo, que sei lá quem, comece a falar que
a arte não serve para nada, que o artista não serve para nada, mas eles não conseguem sobreviver sem nós, entendeu? Então, nós artistas, somos muito importantes. A arte é importante. Se você assiste um filme, por exemplo, ouve uma música e você se coloca no lugar de outra pessoa e você se emociona e se sente parte daquela história, aquilo é uma maneira da arte humanizar a gente, né? É uma maneira da gente aprender a se colocar no lugar do outro, não é isso? Isso, verdade. Tem alguma coisa que você gostaria que eu tivesse perguntado que eu não perguntei? Bom, eu posso falar sobre a minha experiência com o grupo Pé de Poeta? Por favor. Vou contar um pouco, né? Seria Bom, maravilhoso. eu faço... Ai, filho, peraí. Faço parte do coletivo Pé de Poeta. E aí a gente trabalha com o Teatro do Oprimido. E o coletivo Pé de Poeta, ele foi muito importante para mim na questão da representatividade, como eu tinha citado antes, porque eu era uma jovem que não... De tanto o racismo ser estruturalizado no nosso país, eu não me via como uma pessoa negra, entendeu? Eu sofria os racismos, mas aquilo já estava tão naturalizado que eu não via. Eu deixava para lá. E aí, com o coletivo Pé de Poeta, eu comecei a enxergar essas coisas, sabe? O Boal, ele ensinou aos seus seguidores de uma forma tão, tão linda, sabe? Que o Armindo começou a passar para a gente isso. E o Armindo é um cara branco, com um grupo de pessoas que majoritariamente eram negros e negras, e ele era um cara branco ensinando sobre racismo para jovens negros de uma comunidade pobre em Lauro de Freitas. E aí, o coletivo Pé de Poeta, ele me ensinou muito, muito, muito mesmo, sobre questão de racialidade, sobre questão de gênero, de ser uma mulher preta na sociedade. E aí eu tenho a agradecer muito ao coletivo, que estão agora me assistindo. E todo o processo que a gente fez foi muito gratificante. Ano passado a gente foi para Paris, a gente foi participar de um festival lá em Paris, o Migration, através do convite do Rui Prati. E a gente foi através de ajuda. A gente fez a vaquinha, conseguimos arrecadar bastante. A gente saía todos os dias, dia, noite, sábado, domingo, dia de semana, a gente saía, ia para a praça onde a gente morava e pedia às pessoas, pedir que elas nos ajudassem. A gente vendia essas bonequinhas aqui, que é da Bayomi, a gente vendia para ter dinheiro para poder ir a Paris. Imagine só, sem dinheiro nenhum a gente. E a gente conseguiu. Fomos a Paris, representamos Lauro de Freitas, representamos o Brasil lá, fizemos a nossa apresentação do África em Nós, e também ministramos oficina de teatro do oprimido e raízes africanas, que foi tudo que a gente aprendeu durante os anos que a gente passou fazendo esse espetáculo, que foi criado pelos próprios membros. Porque o teatro do oprimido, ele tem isso, ele não traz já o texto pronto. Nós é que criamos, nós é que pesquisamos, fizemos bastante pesquisa de corpo, de dança afro, pesquisamos sobre o que é o candomblé, quais eram as danças, por que a gente não pode usar tais coisas, entende? Todas as cenas que acontecem no fórum foram cenas que aconteceram com a gente durante todos esses anos de juventude negra.
sabe? A batida policial, os meninos contavam que eles iam nas ruas e a polícia chegava assim do nada e já mandava ir para a parede e eles tentavam explicar e diziam coisas para ele, batiam. As meninas contavam as agressões que elas sofriam no buzu, né? Os assédios. A gente chama de buzu, os ônibus. E aí contava sobre os assédios. E a gente foi formando cena através dessas coisas que eram contadas, dessas opressões que a gente viveu. E aí formou o espetáculo África em Nós. E é um espetáculo lindo, lindo, lindo. Quem puder, pode ir lá no YouTube, pesquisar. Vocês vão ver que a gente trouxe tudo que a gente viveu e o que os nossos antepassados viveram. Isso, gente. Olha, pegando o gancho na sua fala aqui, tem uma manifestação aqui da Jennifer Francisco, que teve a possibilidade de me apresentar a você. Ela disse assim, ó, Leila, na sua opinião, o teatro do oprimido combate bastante o racismo? Quando usado da maneira certa, sim. Mas como o teatro do oprimido, ele já é um teatro político, que ele já vai denunciando as opressões, sim, eu acredito que sim. Inclusive, a gente mesmo com o África em Nós, a gente conseguiu trazer bastante relatos de pessoas, porque no final a gente faz um fórum e muitas pessoas relatavam as agressões que elas viviam na escola, principalmente na escola. As meninas falavam as opressões que elas viveram e cada história, elas eram cruzadas, mesmo sendo contada por pessoas diferentes, eram como se fossem as mesmas histórias. E aí, eu acredito que a denúncia que o Teatro do Oprimido faz, colocando essas opressões, para que as pessoas que fazem esses tipos de coisa vejam que elas estão erradas, entendeu? Eu acho que é isso. Olha, o Romário Oliveira está dizendo aqui, ó, sobre, que ainda vivemos, né, sobre o racismo, que viviu em que ainda vivemos. Sim. A Jennifer disse aqui, ó, o Armindo Pinto comentou que honra ver a Leila falando do pé e de sua trajetória. Sabe, teve uma vez que eu marquei uma entrevista com o Armindo e com a Jennifer para a gente falar sobre o teatro do oprimido. E até onde eu entendi, o teatro do oprimido é lidar com as adversidades da vida. E nesse dia, o Armindo não pôde entrar porque teve um problema de conexão. Aí acabou acontecendo a entrevista com uns 20 minutos, quase meia hora de atraso, com a Jennifer, e foi uma entrevista ótima. Então, assim, a gente já teve ali a possibilidade de testar, durante a própria entrevista, como que é lidar com as adversidades, com as coisas que você quer de um jeito, e acontece completamente de um jeito diferente. E nisso aconteceu a possibilidade de ter a Jennifer do meu lado no Cidadão Cidade, ela entrou e passou a ser uma pessoa fixa, a ser parte do Cidadão Cidade, sabe? Então, eu gostaria de dizer a você que eu estou sentindo, assim, na sua própria fala, assim, na maneira de você dizer, a emoção de estar aqui conversando. E eu acho isso muito, muito forte, muito significativo, sabe? E então, eu acho maravilhoso, porque você é aquela pessoa que vai objetiva no ponto, você vai no ponto, você fala o que tem que falar, sem florear muito, e fala as coisas que precisam ser ditas. Eu acho que isso deveria ser até um exemplo. Então, eu gostaria de dizer que a sua presença aqui me honra. E eu fico muito feliz. Mesmo. A gente vai fazer uma série de entrevistas sobre o tema Teatro do Oprimido. E eu gostaria de dizer que você está convidada a vir aqui participar como entrevistante também. Eu gostaria de pedir para você vir aqui, quando vierem outras pessoas serem entrevistadas sobre o tema Teatro do Oprimido, para você vir aqui para fazer entrevista comigo, para você participar aqui. Será uma honra. Muito obrigada pelo convite. Mesmo? Eu tô colada, sim. Tô colada. Que aí você vai passar a ser uma cidadã cidade com a gente aqui do programa.
E aí vai ser uma honra para mim, sabe? Muito obrigada pelo convite. É isso, o Teatro do Oprimido ele foi muito, 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 muito importante nessa jornada dessa minha vida. É por isso que eu falo com muita emoção, sabe? Eu sempre falo com muita emoção do Teatro do Oprimido, sempre falo com muita emoção do coletivo Pé de Poeta, porque foi importante em um momento da minha vida, porque foi como se tirasse a venda que estava em meus olhos. E eu sempre falo isso, que o Teatro do Oprimido ele tira a venda das pessoas. Muitas pessoas a gente vive aquilo, mas a gente é como se estivesse cego. Não estou vivendo isso. Mas o Teatro do Oprimido vem e tira a sua venda e você começa a ver as coisas com outros olhares, sabe? Você não admite mais ser oprimida. Você começa a falar, você tem mais voz, você começa a ser a porta-voz de outras pessoas, entende? E é por isso que eu falo com muita emoção. E também porque eu tô nervosa, gente. Ah, eu fico também, eu fico com essa cara assim, é só de aparência, porque eu sou muito, muito. Começo a ficar nervoso e vermelho. Aqui, olha. A Gemini está falando aqui, ó. Leila, como está sendo para você ser mulher negra e ativista numa sociedade patriarcal? Peraí, só um momento. Claro. Essa pergunta é até difícil de responder. Uma vez uma amiga minha me perguntou o que é ser mulher na sociedade. E a gente começa a pensar as coisas ruins que acontecem com a mulher. E a gente até a gente mesmo não sabe o que responder. Ainda mais sendo mulher preta, né? Que a gente sofre bem mais que as mulheres brancas. E agora a gente está na luta para descolonizar o feminismo, né? E ser mulher preta numa sociedade patriarcal é mais difícil, porque a gente tem que conviver com as coisas que nos falam, né? As coisas que falam sobre a gente. E aí a gente vive com isso o tempo todo. A mulher negra é super hipersexualizada, sabe? A mulher negra sempre recebe menos. A mulher negra tá sempre no corre, tá sempre limpando a casa de alguém, tá sempre nas ruas, não são vistas, sabe? E a gente tá sempre tentando lutar contra essas coisas, contra os estereótipos que colocam sobre nós e principalmente contra o patriarcado, né? Que tá mais latente contra a mulher negra. Olha, a Jennifer disse aqui, ó, o Armindo Pinto comentou, quanto à questão religiosa, o que se pode dizer? Como foi para você e para o grupo? Só um momento aqui. Claro. Enquanto isso, eu vou lendo aqui. Enquanto isso, eu vou só lendo aqui uma manifestação aqui da Marimari, tudo de bom. Ela disse aqui, ó, um exemplo, a Leila, mulher negra, mãe guerreira. Obrigada. A gente está aí na batalha sempre. Deixa eu ler. Me fale de novo a pergunta aqui. Claro. O Armindo Pinto a pergunta foi do Armindo Pinto. Ele comentou, quanto à questão religiosa, o que se pode dizer? Como foi para você e para o grupo? Bom, na questão religiosa, eu vim de uma família que ela é católica, metade católica e metade é cristã. Então, a gente sempre ouviu dizer que o candomblé era coisa do diabo. A gente sempre teve medo. Embora eu tenha crescido em uma creche que era dentro de um terreiro de candomblé. Minha mãe trabalhava bastante e aí a gente não tinha creche nem escola próxima onde eu morava. E aí eu
fui para essa creche que era dentro de um terreiro de candomblé. Só que a gente ouvia tantas coisas falando mal do candomblé, que eu tinha medo de entrar nessa creche sozinha. E aí isso foi crescendo comigo, crescendo, e as pessoas me falavam que era coisa do diabo e tudo mais. E aí quando eu entrei no coletivo Pé de Poeta, tem um amigo meu, que é o Fernando Alves, que ele é de terreiro, e aí ele começou a ensinar a gente, ensinar o que era os orixás, ensinar os cantos, começou a abrir nossos olhos e eu comecei a ver, nossa, não é nada disso que eu tinha ouvido, entende? A gente começa a ouvir as coisas ruins e carrega pra gente isso. A gente não procura saber o que é de verdade, entende? E aí o Fernando, ele começou a trabalhar isso com a gente, começou a trabalhar as danças, começou a contar as histórias dos orixás, e a gente foi trabalhando isso que a gente tinha, esse preconceito que a gente vivia. A gente começou a trabalhar isso, começou a trabalhar com os meninos também do coletivo, cada um tinha uma história diferente. E aí, hoje eu já vejo o candomblé com outros olhos, totalmente diferente do que eu havia ouvido as pessoas falando para mim. Sabe, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista sobre a Umbanda com o Joãozinho Galerani, e tá nos meus projetos fazer uma próxima entrevista sobre o candomblé também. Eu acho que são temas importantes, né? A gente tentar tirar os preconceitos, né? Porque são são culturas que resgatam muito da ancestralidade das pessoas, né? Uhum. Hoje eu posso carregar o quê? Uma Yansan na minha orelha, entende? E antes eu não usaria isso, entende? Hoje eu uso. Hoje eu falo às pessoas que a Yansan é uma mulher guerreira, sabe? Eu começo a falar nos meus vídeos, que eu faço vídeos, eu falo sobre candomblé, falo essas coisas, entendeu? Hoje eu posso falar, entendeu? Mas antes eu não conseguia falar, porque o medo era tão grande, sabe? O preconceito era tão grande que eu não conseguia falar, mas hoje sim. Como que é para você fazer esses vídeos sobre o candomblé? Assim, como que é a experiência para você de fazer esses vídeos? Os vídeos que eu faço é de bastante pesquisa, sabe? Eu vou pesquisando, eu me lembro das coisas que o Fernando falava para a gente também, e aí eu vou deixando as coisas fluindo, e aí elas aparecem e eu vou fazendo. E também porque o candomblé está na minha raiz africana, meus antepassados, entende? E eu tenho me aproximado bastante das coisas das ancestralidade, tenho me aproximado bastante. E aí eu tenho começado a fazer mais vídeos falando sobre essa ancestralidade, entende? Então eu vou perguntar para você o que é ancestralidade. Bom, eu vou falar o que eu imagino, o que eu penso. Ancestralidade é tudo aquilo que foi tirado da gente não, dos nossos ancestrais, daqueles que vieram antes de nós, os que vieram antes da minha avó, da minha bisa, entende? Aqueles que tiveram os seus caminhos roubados, suas vidas roubadas, que vieram para o Brasil e tiveram que mudar seu nome, tiveram que... Eles tiveram sua vida praticamente mudada, sabe? A gente conta no coletivo Pé de Poeta, no início, a gente fala da árvore do esquecimento, que era a árvore que foi... Era uma árvore sagrada na África, que é o baobá. Ela era uma árvore sagrada. E quando conta-se uma história, né, que é um mito, um mito no caso,
conta que quando os negros foram resgatados, eles tiveram que dar voltas em torno dessa árvore para esquecer seu passado, suas raízes, esquecer suas crenças, esquecer tudo. E aí, isso tudo que eles tiveram que esquecer, para mim, é ancestralidade, está dentro da ancestralidade. E aí, os homens tinham que dar 9 voltas nessa árvore e as mulheres teriam que dar 7 voltas. E assim, os homens brancos, né, imaginavam que os negros esqueceriam, mas a gente não esqueceu, entende? A gente não esqueceu nada. Muitas coisas mudaram quando chegou aqui no Brasil, a questão do candomblé mudou quando chegou aqui, algumas danças foram criadas, a capoeira, a dança afro, e tudo isso está dentro da questão da ancestralidade. São coisas que nossos antepassados fizeram e que a gente agora tem a obrigação de continuar isso, continuar essa jornada, de não deixar morrer. Olha, aqui a Jennifer está falando assim, ó. Armindo Pinto perguntou, Leila, e o corpo que dança? Como vê o desenvolvimento dos corpos no coletivo? E que tem a ver com isso que você está falando da ancestralidade, né? O corpo que dança representando essa ancestralidade, né? Uhum. A cultura africana, ela é muito rica. Ela é muito, muito, muito rica. E tudo que a gente tem hoje, eu acredito que é boa parte, né, com contribuição dos africanos, dos negros africanos. A dança, até o teatro também, a caricatura, os gestos. E no coletivo, a gente tinha a dança afro, que foi quando eu entrei no coletivo, eu comecei a introduzir a dança afro, que eram coisas que eu aprendi e coisas que vieram, assim, através de pesquisa corporal, e vieram essas danças. E a gente lidava bastante com o corpo no coletivo. Tudo era corporalmente, tudo era dança. E a dança afro, ela contribuiu bastante com isso. Principalmente as danças dos orixás, que o Fernando também me ajudou, porque eu não tinha muito conhecimento quanto a isso, as danças dos orixás. A dança afro tem muita coisa dos orixás, e aí eu fui aprendendo isso, e a gente foi juntando os conhecimentos e formando a dança do coletivo. Olha, a Camila Ferreira está dizendo aqui, ó. Eita, a preta maravilhosa. Ah, maravilhosa é ela. A Camila é uma mulher preta também, e agora está se candidatando a vereadora em Lauro de Freitas. Então, fiquem de olho nessa mulher, gente. Mulher preta, LGBT, e está aí querendo mudar tudo. Olha, Camila, por favor, dá uma entrevista aqui para o Cidadão Cidade. Pronto, aê! É verdade, verdade verdadeira. Vamos nos falar assim que terminar aqui. Sim, eu vou pedir para você participar aqui do programa. Pronto. E a Jennifer, aqui, é importante a gente falar, né, sobre representatividade LGBT, sobre representatividade política, né? Inclusive tem a ver com o assunto que nós estamos falando aqui. Ainda mais sendo jovem, né? Uma jovem preta LGBT na política é bastante importante. Então já está feito um convite aqui ao Viver a Cores. E professora aqui também, viu? Ela também é professora, gente. Ah, que beleza! Então, por favor, Camila, você está convidada. Depois eu converso aqui com você. Aqui, ó, a Jennifer, ela fez uma pergunta aqui que eu acho que foi uma
uma troca de pensamentos, porque eu ia perguntar isso para você mesmo, que é qual é o nome do canal que você aborda os assuntos sobre candomblé, sobre ancestralidade, para as pessoas poderem acessar. Não entendi a pergunta. O nome do canal que você aborda o assunto de ancestralidade, que você falou dos vídeos, né? Qual que é o nome do seu canal? Bom, meus vídeos eu tenho postado no Instagram mesmo, @pessoasolar. E quem quiser conhecer também o GTO Bahia, tá lá no Facebook, tem o GTO Bahia, Coletivo Pé de Poeta, no Instagram tem Pé de Poeta. Temos vídeos também no YouTube, quem quiser pesquisar, conhecer o que eu tanto falo do espetáculo Afriquinós, quem quiser ir lá assistir, tem o espetáculo que a gente fez no terreiro de candomblé onde o Fernando participa, e a gente fez lá também, a gente apresentou em quilombos, na rua, na favela, em vários lugares. E em cada lugar é um jeito diferente. Quem quiser pode estar indo lá, dar uma olhada. Você falou que é @pessoasolar, é isso? Isso. Eu coloquei aqui, eu não sei se tá certinho aqui. Isso. Então Isso, tá. @pessoasolar. Então, gente, olha, E quem sigam quiser lá, hein, também pode seguir o Instagram da galeria, que eu agora estou em um projeto com a galeria, estou formando uma galeria virtual coletiva de arte, com pessoas majoritariamente negros e afro-indígenas. Quem quiser pode estar dando uma olhada lá. E o nome é Aya Galeria de Arte. Olha, eu E vou. Ai, a galeria de arte. Eu vou colocar o Instagram aqui depois para poder as pessoas acessarem, tá? certo. Ó, o Armindo falou, ó, vai Camila. Sim. E ela aqui, ó, Armindo comentou, Camila tem um abraço mais sincero de Lauro. Escuta, como E que é foi que verdade. isso... Antes da gente... Aqui, ó, Leila, Camila Ferreira falou, Leila, você é a verdadeira representação das mulheres pretas e artistas. Parabéns pelo trabalho, foda. Obrigada, É, Camilinha. eu queria que você falasse para mim como que surgiu a ideia dessa galeria virtual. Como que foi que surgiu? Então, surgiu assim meio que eu comecei um trabalho com confecções de bonecas pretas, a Bayomi, que são essas daqui. Deixa eu ver se dá para ver. É lindo. Oi? Deu uma travada agora aqui. Leila? A Oi, deu uma internet pequena caiu. travada. Acontece. Então, como eu estava falando, eu comecei um trabalho com confecção de bonecas pretas, que é bonecas Abayomi, que são bonecas feitas de amarrações. Não é feita com costura, e ela é feita com retalhos. E aí, ano passado, eu fiz uma mini exposição de bonecas Abayomis, representando mulheres que se tornaram heroínas. Tem a Cotune, tem a Luísa Maim, e são mini escultura dessas mulheres. E eu comecei a rodar essa oficina, jogar nas redes sociais para ver se alguém se interessava. Comecei a buscar algumas galerias para ver se eu conseguia fazer exposição e não tive resultado. E aí eu vi a dificuldade que tem de uma artista negra, periférica, conseguir um lugar em uma galeria. E aí eu fiquei com isso na cabeça.
gente, eu tenho que criar uma galeria para mim. E aí, no início, eu pensei na galeria ser uma galeria para mim, para ir colocando as coisas que eu criava. E aí, com o tempo, eu fiquei com isso, e aí agora, com esse isolamento, eu comecei a ver as pessoas criando e jogando na rede. Muitas pessoas criando. E aí eu pensei, vou agregar outras pessoas, vou chamar as pessoas que eu vejo que também não tem esse espaço. Também são pessoas anônimas, sabe? E aí eu comecei a chamar de boca mesmo as pessoas, meus amigos próximos. Depois fui chamando pessoas que eu não conhecia, mas que eu seguia no Instagram. Aí eu comecei a chamar as pessoas toparam. E aí eu estou editando esse site, será um site onde a gente vai compartilhar as nossas criações e falar sobre arte, cultura. Eu estou planejando agora uma exposição virtual com um rapaz da Favela da Maré, que é o Laerte Breno. E ele super topou. A gente vai expor as fotos dele que ele fez durante esse tempo de pandemia. Ele fez na Favela da Rocinha. E aí terá essa exposição dele. Aguardem que vocês vão ver. Olha, eu fico muito contente com essa iniciativa. Eu acho que é um exemplo mesmo. É possível a gente assim ter acesso a essas pessoas, a essa arte, graças a atitudes como a sua, sabe? Então, assim, que se multiplique, que frutifique e que possa ter muitos acessos, que as pessoas possam ter condições de abrir os olhos, a mente, o coração para a arte, que provavelmente elas não teriam graças a essa dificuldade que você falou, que tem de acesso, né, das galerias, né? Infelizmente, isso é uma realidade. Então, principalmente a arte preta, né? A arte preta, as pessoas acham que elas não são comerciáveis. E são, a gente cria para ter, para viver da nossa arte. Mas muitas pessoas querem que a gente faça de graça, sabe? A gente não tem uma visibilidade maior quanto um artista que pinta vários quadros e são brancos, sabe? E agora tem crescido muito o movimento decolonial, que é um movimento que pessoas negras estão descolonizando a arte. E eu conheci essa palavra decolonial com um grupo que foi nesse chamamento de artista que eu conheci um grupo que é a Casa dos Artistas, que são pessoas... Oi, Leila. Acho que deu uma travadinha de novo. Deu uma leve travada aqui. Enquanto isso, eu vou lendo para vocês. Ó, o Fernando Alves escreveu aqui, ó, Leila, artista enorme, mulher de luta e representatividade. A Viviane Santos está dizendo, que mulher. Estou aqui na torcida para que a gente consiga estabelecer o contato aqui com a Leila. Leila? Gente, eu acho que infelizmente a gente perdeu aqui o contato. A gente estava falando que o teatro do oprimido é a possibilidade de lidar com as adversidades da vida. Então, uma das adversidades de quem lida com o mundo tecnológico é que a gente não tem controle sobre ele, né? Então, eu gostaria de dizer aqui que foi uma grande felicidade para mim ter ela aqui presente no nosso programa. A Camila Ferreira está dizendo aqui, ó, Leila, qual a principal dificuldade para os artistas independentes hoje quando falamos de incentivo público? Será que um programa de fortalecimento dos artistas independentes ajudaria a evolução delas e deles? De repente, bolsas para que elas e eles possam dar aulas para outras pessoas e estes alunos se tornem professores também. Infelizmente, a gente perdeu o contato aqui com a Leila
E essa pergunta que a Camila Ferreira está fazendo, eu acho que ela é uma boa reflexão para a gente, né? Afinal de contas, quais são as dificuldades de ser artista, de fazer, de viver da sua arte no Brasil, um país onde, infelizmente, o racismo ainda impera? Eu fico triste que a gente perdeu o contato com a Leila, porque eu gostaria muito de saber como que ela responderia essa questão aqui. Mas isso significa uma coisa: outros programas virão. O Teatro do Oprimido é um tema que não se esgota numa entrevista, e eu gostaria de agradecer a todas e todos que estiveram presentes aqui hoje. Ah, eu acho que ela está conseguindo voltar aqui. Oi, Leila. O Você celular está me descarregou. ouvindo? Sim. Leila, olha, tem uma pergunta da Camila Ferreira aqui. Eu fico muito feliz que tenha dado certo de você voltar aqui. Ó, Leila, qual a principal dificuldade para os artistas independentes hoje quando falamos de Ai, incentivo público? gente. Não está me ouvindo? Ô, Tonico. Falando nas dificuldades de fazer arte, a gente também pode falar nas dificuldades de fazer uma comunicação alternativa, como os problemas tecnológicos, as baterias que acabam. Gente, fiquem aí, tá? Silêncio, né? Ai, é. Então, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que encerrar o programa, mas já fica um convite para uma continuação dele, tá? Jennifer, vamos conversando então sobre a possibilidade de fazer mais programas sobre o tema Teatro do Oprimido, inclusive contando com a presença do Armindo, que infelizmente não pôde participar da outra oportunidade. E aí então a gente faz um programa com todo mundo que fez parte dos grupos de Teatro do Oprimido, para falar sobre como que é essa experiência, né, essa descoberta dentro do Teatro do Oprimido. Eu gostaria de agradecer a todas e todos presentes. Peço desculpas a Camila Ferreira, que não deu para responder a pergunta que você fez, tá? Já deixo aqui o convite também para uma entrevista, para uma outra oportunidade. Gente, muito obrigado a presença de todas e todos, e até a próxima.